Prosseguindo aqui, então, que nós tínhamos feito todo o cálculo, né, de raiz de 2 até raiz de 5, traçando os retângulos de maneira recursiva, né, pegando todas as diagonais, e se eu seguir aqui, isso aqui são os retângulos das lógicas de raiz, né, retângulos de raiz, e aí, se eu agora fizer uma nova diagonal no retângulo raiz de 5, eu vou ter raiz de 6, raiz de 7, assim eu vou fazendo de uma maneira recursiva, né? E estava comentando que vai diminuindo esse fator aqui, né? Tendendo, né? Assim como a gente vai tendendo para o infinito para lá, de maneira recursiva, vai tendendo também a essa diminuição, né? Desse fator aqui de ampliação, digamos, ele sempre vai ampliar, mas cada vez menos, né, de maneira recursiva, proporcionalmente ele vai diminuindo. Então, a gente tem esses valores todos. E por que eu parei no raiz de 5? Para chamar a atenção da lógica que é quando os retângulos de raiz se encontram com a lógica do retângulo áureo. Então, como é que é o áureo? O áureo, o que a gente faz, pegando aqui o mesmo, né, o mesmo tamanho, ao invés de pegar a diagonal, eu tenho de todo o quadrado, né, a diagonal do quadrado, eu pego a diagonal da metade do quadrado. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o meu desenho. Vou ampliar aqui e aqui, ó. Então, aqui eu tenho meu quadrado, a mesma coisa quando eu iniciei o procedimento, digamos, o algoritmo de traçado. Do raiz de 2, a gente faria a diagonal do quadrado e da áurea, do retângulo áureo para obter, eu pego a metade aqui, ó, do quadrado, e aí sim eu faço a diagonal desta metade do quadrado. Eu tracei o X só para me dar a referência desse meio. Então, a metade, eu passo a diagonal, pego o valor da diagonal, e aí rebato da mesma maneira que eu rebati a outra diagonal do quadrado, e vocês veem que este comprimento aqui somado, porque eu também desloquei, vai me dar um retângulo, que é o retângulo áureo, na proporção áurea, que vai me dar, então, no todo, ó, um retângulo mais alongado do que da raiz de 2. Ele tem, né, um formato de tela de cinema, de tela de computador também, é bastante baseado na proporção áurea. Então, aqui, ó, eu tenho o retângulo áureo. E, se vocês observarem, vamos fazer assim, ó, eu vou traçar aqui, então, deixa eu pegar aqui para não errar muito, o retângulo raiz de 5 aqui embaixo, ó. Fiz muito para cima, azar. Vai dar quase. Deu exatamente na minha linha. Só tava um pouquinho tortinho ali, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, é que esse tamanho do raiz de 2, se eu pegar o áureo aqui e medir, vocês vão ver que isto aqui, e eu vou fazer assim, porque eu quero mostrar para vocês uma lógica. Isto aqui, que é este tamanho que eu coloquei aqui, e eu vou marcar aqui bonitinho. Vou pegar o tamanho do quadrado, né? Que é o mesmo, porque eu tô usando o mesmo lado. Posso pegar daqui quanto o lado dali, né? Então, vou marcar aqui o quadrado no centro, porque eu quero mostrar para vocês que se o meu traçado estiver certinho, nós vamos encontrar aqui o que a gente chama de recíproca da áurea.
que é quando a gente rebate para os dois lados. Então, aqui, ó, eu tenho a diagonal aqui e rebato para cá. Deixa eu fazer o arco aqui para ficar um desenho um pouquinho organizado. Embora não tenha dado lá essas coisas, né? E a mesma coisa, ó, eu rebati para cá, que é aquilo que eu fiz lá no áureo, para obter o áureo, que é o rebatimento da diagonal da metade do quadrado, fiz a mesma coisa aqui. E se eu fizer agora para o outro lado a mesma coisa, se o meu desenho estivesse preciso, que não é o caso, né? Mas a gente dá um ajuste, porque eu andei desviando um pouco a mão, mas eu estou contando na história do meu desenho que eu peguei a diagonal, ó, do meio do quadrado. E por que eu sei que é o meio do quadrado? Porque eu tracei aqui, a minha história está contando que eu fiz um X. Quando eu faço um X, é porque eu tô querendo achar um ponto médio. Aí eu tracei aqui, né, um segmento para dividir o quadrado em dois, peguei a diagonal e rebati. E fiz a mesma coisa para o outro lado, eu rebati para os dois lados. Isso eu chamo de recíproca da áurea, fazendo a mesma coisa para os dois lados, ok? E vocês estão vendo que exatamente quando eu chego no raiz de 5, que é quando eu tenho uma conversa com a lógica de raiz. E isso é muito explorado na arquitetura, justamente porque a gente precisa estabelecer relações claras, né? E bem associativas entre as formas, porque isso o cérebro compreende essas digamos, similaridades, né, que auxilia as imagens serem mais pregnantes. O que é isso? Perdurar mais na memória, que a gente, num olhar rápido, consegue compreender e guardar na memória aquela forma. Tá? Então, isso é uma das estratégias que os projetistas se utilizam, de buscar relações que tenham então essas conversas, e a recíproca da áurea conversa com a raiz, com as lógicas de raiz, quando chega na lógica do raiz de 5. Isso aqui tinha que estar, né, alinhadinho aqui. Façam um desenho bem bonito, muito melhor do que o meu, tá? Outra coisa só que eu queria também reforçar é que essa coisa de recíproca, ela é muito utilizada em qualquer proporção. Digamos que eu tivesse uma lógica qualquer aqui, que eu nem sei que proporção é essa aqui, né? Que se eu fizer essa mesma coisa, ó, pegar uma diagonal e rebater isso aqui e rebater para o outro lado também, eu estou buscando lógicas que depois, em outro momento, vocês vão vendo que vão existir relações de perpendicularidade. Então, isto aqui, se a gente traçar uma perpendicular, vai dar, os complementos serão ortogonais. Quando a gente estabelece essas lógicas, paralelismos e perpendicularidades começam a surgir. E por isso que é quase como se a gente estivesse fazendo uma conta gráfica. Tá? Os paralelismos e as perpendicularidades amarram as formas. Usem e abusem quando vocês estiverem organizando uma forma dessas relações. Se eu traçar uma perpendicular ou uma coisa paralela aqui e conhecendo, tomando consciência dessas relações entre as partes, eu consigo descrever de maneira clara como que eu organizei o meu projeto. Ok? Mas o que eu queria mesmo mostrar é que na raiz, né, se eu tenho aqui um quadrado e pego a diagonal e giro para cá, para a esquerda, né? Eu também posso pegar aqui, pego o compasso, giro para cá, e isso aqui será a recíproca da raiz de 2. E aqui a recíproca da áurea. Tá? E o que é mais importante, então, que eu queria que vocês fixassem bem, é esse parentesco, né? Essa igualdade no momento das raízes, da lógica de raiz se encontrar com a áurea. Quando chega na raiz de 5, eu tenho a recíproca da áurea. Ok? Era isso.